Envenenar Lula, matar Geraldo Alckmin e explodir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Generais, coronéis e almirantes do Exército Brasileiro, todos postos de alta patente, tramaram secretamente contra a democracia para impedir que Lula fosse empossado em janeiro de 2023. A tentativa de me envenenar, eu e o Marco, não deu certo, nós estamos aqui. Ao todo, a Polícia Federal indiciou 37 pessoas por tramar contra a democracia e planejar a morte de autoridades. O principal deles é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que disputou e perdeu as eleições em 2022. O ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, Braga Neto, também está entre os indiciados, assim como também ex-ministro e general Augusto Heleno. Entre os civis estão o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Sexta-feira, 22 de novembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Aviso a você que está nos acompanhando pelo YouTube que este episódio está sendo realizado ao vivo. Portanto, você pode mandar a sua pergunta no nosso chat e interagir. Eu vou conversar com a Juliana Dalpiva a respeito desse assunto, então você pode mandar a sua pergunta para a Ju aqui, que já esteve no Em Detalhes, né? Em muitas oportunidades, e hoje principalmente porque a Ju está à frente da investigação, da reportagem dessa história há muito tempo. Ju, obrigada mais uma vez por estar aqui, prazer falar contigo, minha amiga. Prazer estar aqui, Gabi, sempre nessa casinha do Em Detalhes, e hoje que é ao sua. Vivo. Um pouquinho querendo saber, né? Então, mandem perguntas que a gente vai tentar. Vamos tentar, né, Gabi? Vamos tentar responder. Eu acho, Ju, que é importantíssimo a gente começar essa conversa falando sobre o ineditismo disso tudo que está acontecendo. Um desses aspectos, e você vai poder trazer os mais importantes, mas um desses aspectos é o fato de generais de alta patente, indiciados, militares presos nessa história. Isso é algo sem precedentes na história do Brasil, né? Então, queria te ouvir um pouco sobre isso para começo de conversa. Gabi, esse é um primeiro ponto fundamental do que aconteceu no dia 21 de novembro de 2024, que vai se tornar um marco na história do Brasil. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de vários generais ali dessa cozinha dele, do núcleo central mais próximo ao Bolsonaro, mas sobretudo do ex-presidente que é um ex-presidente militar. Isso nunca aconteceu no Brasil, porque o Brasil de 2024 é um país democrático. E aí, assim, eu recebi algumas mensagens nas últimas horas, né, porque a gente vem pontuando isso. É importante deixar claro, gente, o Brasil de 2024 tem instituições, tem uma Constituição, está fazendo valer a lei dentro de um processo de investigação com direito à defesa, que durou mais de 2 anos. Então, sobretudo, o que alguns historiadores com quem eu conversei nos últimos dias me explicaram é que de 1930, do início da Proclamação da República até 1930, 1889 até 1930, sequer a gente pode falar em democracia. Porque teve a prisão em 1922 do Hermes da Fonseca. Uma prisão que durou menos de 24 horas, sem um processo legal, sem institucionalidade, sem instituições. Naquela época sequer existia justiça eleitoral. Não é passível sequer de comparação ao que está acontecendo agora. E o Brasil tem, infelizmente, uma tradição horrível de anistiar esse tipo de crime. Não existiu punição para nenhum dos golpistas de 1964. Não só pelo golpe, como também por todas as atrocidades, os crimes de lesa humanidade que foram cometidos durante os 21 anos de ditadura. Mas nos outros processos golpistas que o Brasil teve também, Vargas,
nenhum momento teve punição aos golpistas. Então, e sobretudo para ex-presidentes. Então, esse é um momento de uma virada de página para o Brasil. E é uma virada que é uma primeira página, mas tem um livro inteiro ainda, Gabi. Porque ontem foi um indiciamento. O indiciamento é uma indicação da Polícia Federal para a Procuradoria-Geral da República sobre como oferecer uma denúncia para o Supremo Tribunal Federal. A PGR não tem obrigação de concordar com o Supremo, com a PF. Mas, assim, por quem está acompanhando nesses últimos 2 anos, é um trabalho em conjunto de investigação. Então, eu acredito que essa denúncia vai ser muito próxima do que a Polícia Federal está entregando, em termos de número de indiciados, talvez amplie esse número, a gente até está esperando isso, os denunciados, na próxima semana deve ter novos indiciamentos, a gente fala disso daqui a pouco, mas esse número que já chegou para a PGR, ele deve se ampliar, e a PGR deve seguir os moldes, as linhas centrais de tudo que a PF coletou. Eles não estão trabalhando totalmente à parte um do outro. Então, esse que aconteceu ontem é um primeiro passo. Agora, daqui até o julgamento de uma ação penal, criminal, contra o Bolsonaro por causa do golpe, da tentativa de golpe de 2022, a gente ainda tem que acompanhar. E aí também é um momento em que o Brasil vai ter que enfrentar essa tradição de anistia para ir reafirmando esse processo inédito que se inaugura a partir da conclusão da investigação. Muito bem, tem muitas perguntas chegando por aqui. Quero agradecer a participação de todos que estão nos acompanhando, Ju. E a principal delas, assim, muita gente perguntando a respeito de prisão preventiva. Então, acho importante a gente trazer esse esclarecimento, principalmente, eu acho que na figura do Walter Braga Neto, né? Onde a reunião se realizou, foi na casa dele, o planejamento do assassinato, isso tudo foi revelado pela Polícia Federal. Agora, ele não foi preso, diferente dos demais militares que estavam nesse planejamento de execução. Então, vamos lá, acho que vale a pena explicar, até porque o Mauro Cid, segundo você revelou na sua coluna, também trouxe novos elementos envolvendo o Braga Neto nessa história. Então, por que não há prisão preventiva? Importante esclarecer, e quais são os elementos jurídicos que são necessários para isso acontecer? Gabi, essa é uma pergunta muito importante, um agradecimento ao chat por fazer ela, e me permite explicar uma série de coisas. A primeira é que eu apurei é que a Polícia Federal pediu a prisão na terça-feira de todas as pessoas que estavam diretamente implicadas e das quais já se tinha prova na terça-feira sobre a execução, né, do plano, da tentativa de tentar, né, matar o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Então, todo mundo que estava diretamente ligado e que se localizou, identificou provas disso, teve a prisão preventiva solicitada pela Polícia Federal na terça-feira. O que aconteceu ontem? O Braga Neto, na terça-feira, o que a Polícia Federal tinha era a confirmação de que a reunião onde começaram a planejar esse punhal verde-amarelo, com inclusive a previsão dos assassinatos, na casa do Braga Neto. Mas o tanto de conhecimento e envolvimento que o Braga Neto tinha ainda era uma dúvida, até a terça-feira. O Cid, por ter omitido essa informação, ficou em xeque. A delação dele, os benefícios dele ficaram sob risco. E ele foi chamado a depor de novo, e ontem ele depôs perante o ministro Alexandre de Moraes. E ele garantiu os benefícios, o que significa que ele falou sobre essa situação que me parece ser a mais grave do inquérito inteiro, da apuração inteira, o que mais grave surgiu foi isso. Então, o que se sabe de ontem para hoje, que eu consegui apurar, é que ele o Cid falou que o Braga Neto acompanhou o monitoramento das autoridades, ajudou na formulação desse plano, e essa é uma outra informação extremamente relevante que a gente já publicou desde ontem à noite, que o Cid também citou
o Jair Bolsonaro como alguém que tinha conhecimento do plano golpista. Eu não consegui apurar se ele também citou que o Bolsonaro sabia que dentro desse plano havia um planejamento de assassinato. O que eu sei concretamente, Gabi, para falar que vou repetir até, é que o Cid citou que o Bolsonaro sabia do plano golpista dos Kids Pretos. E essas informações, e mais uma série, né, foi um depoimento de 3 horas, garantiram a delação do Cid. Agora, tentando responder a questão da prisão preventiva. A gente ainda não tem o sigilo do relatório final da PF levantado pelo ministro Alexandre de Moraes. E tem sido uma praxe do ministro Alexandre de Moraes levantar o sigilo uma vez que a ação está concluída, que a operação está concluída, que não há mais embaraço, tentativa de atrapalhar as investigações. O ministro não levantou o sigilo ainda. Informou que vai enviar para a PGR na semana que vem. E tomou o depoimento do Cid ontem. A minha análise é de que, frente ao depoimento do Cid e dessas informações gravíssimas que eu estou falando aqui para vocês, a PGR e o Supremo estão analisando se, pelo menos, a prisão do Braga Neto vai ser pedida. Porque como é que só o Braga Neto vai ficar de fora? Sendo que todas as outras pessoas envolvidas, que agora não é mais só a reunião do dia 22, do dia 12, desculpa, do dia 12 de novembro de 2022, que se tem conhecimento. Também tem o depoimento do Cid, dando detalhes disso. Então, eu avalio que a PGR está com essa discussão sobre o que fazer perante o depoimento do Cid, e por isso nós não temos acesso ao relatório final. Então, as próximas horas, Gabi, são horas de tensão, são dias de tensão, daqui até semana que vem. Inclusive porque não só esse desdobramento em torno do Cid, também há relatórios complementares que a PF deve ceder para indiciar mais pessoas que foram citadas nos depoimentos colhidos essa semana das pessoas que foram presas por causa do plano de tentativa de assassinato. Excelente, essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer, a respeito de novos elementos, né? Esse depoimento do Mauro Cid ao ministro Alexandre de Moraes abriu novos caminhos e esclareceu também, isso ficou claro, depois desse depoimento de 3 horas, que para o ministro Alexandre de Moraes, aquela história das omissões, das contradições, foram esclarecidas ali. Agora, eu acho que vale a pena a gente pensar daqui para frente também, né, Ju? Então, quando a denúncia deve ser feita, pensando que a gente já está chegando no final do ano, né? Isso deve acontecer já no início de 2025, pelo que você tem conversado, apurado com as fontes, já que também a gente vai ter o recesso do judiciário muito em breve, a gente já está quase entrando em dezembro, e depoimentos que essa semana geraram desdobramentos também, se outros indiciamentos acaba atrasando um pouco essa questão das denúncias ou não. Gabi, é um processo, é um inquérito, né? Um relatório final que termina com quase 900 páginas. Se eu não estou falhando aqui a memória, são 884 páginas. Então, a PGR precisa se debruçar sobre elas para oferecer um documento de denúncia para o Supremo Tribunal Federal. É bastante complexo e erros nesse processo não são permitidos. Qualquer mínima falha, vírgula, vai ser usada para uma tentativa de nulidade. Então, já existia uma cautela da PGR, porque toda vez que tem uma operação, a PGR participa, porque a PF não pode pegar um mandado de busca e apreensão sozinha. Ela solicita a PGR solicita ao Supremo, o ministro Alexandre de Moraes autoriza, porque ele é o relator da investigação. Então, a PGR vem acompanhando essas investigações, não é como se ela não soubesse nada. Mas, ao mesmo tempo, o todo do inquérito só está chegando na PGR agora. Então, eles vão olhar com calma e me parece razoável que não se ofereça tão rápido uma denúncia. Porque, para fazer uma comparação aqui, né, de um outro caso que é bastante complexo, que é o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, que foi conduzido pela PF e como tem réu com foro no Supremo, ficou com a PGR a denúncia. Levou um mês e meio
para essa denúncia surgir entre o momento da prisão, o dia da conclusão do inquérito e a denúncia do Chiquinho, do Domingos Brazão, do Rivaldo Barbosa. Então, se nesse caso já estava assim, esse outro que envolve muito mais gente, bastante complexo, não me parece sequer uma surpresa que a PGR precise mais de um mês. Hoje é 22 de novembro, então falta um mês para o Natal e vai ter o recesso do Judiciário. Não sei se o Supremo vai operar em plantão. Acredito que a PGR vai trabalhar nesse período, não vai que vão tirar folga, sabe? Pelo que eu soube, tanto Polícia Federal e PGR estão trabalhando nas últimas semanas ininterruptamente, inclusive fins de semana. Então, é muito trabalho mesmo. E é melhor que se ofereça um documento concreto, que não deixe margem para dúvida e nem erro. E aí, se isso vai ficar para janeiro, fevereiro, acho que não me parece anormal. Eu acho que está dentro do razoável. Eu acho isso importante porque tem muita gente aqui falando a respeito do Paulo Gonet, do PGR. E isso é algo que sempre aparece, né, Ju, nessas nossas conversas sobre o pronunciamento, né, o posicionamento do Paulo Gonet nessa história. E eu acho que o que você disse responde essas perguntas aqui, como o do Israel Soares, o Cláudio Simon aqui no nosso chat, também falando, eu tenho uma preocupação com a temporalidade desse processo judicial, enfim, e a gente está num caminho para uma próxima eleição, mas é isso que você disse, né? Foram reunidos diversos elementos para que se tenha uma materialidade para a gente ter uma resposta, né? Como você disse, qualquer mínima falha pode ser usada contra, pode ser usada para pedir uma nulidade. Então, eu acho que isso responde à pergunta dessas pessoas aqui. E também, com a conclusão do inquérito da Polícia Federal, a gente pode ter um pouco da individualização, né, explicar um pouco da individualização das condutas nessa investigação. Então, a gente tem 37 indiciados, muitos militares, dentre eles, né, e uma divisão, vamos dizer assim, de tarefas nesse núcleo golpista. Então, foram identificados núcleos nessa história. Eu queria que você explicasse um pouco sobre eles. Eu vou citar aqui rapidamente, mas você pode explicar muito melhor do que eu, esses 6 núcleos, que são de desinformação, como, por exemplo, ataque às urnas eletrônicas, o núcleo responsável também por incitar os militares, o jurídico, operacional e o de inteligência paralela. E falta também o mais importante, talvez o mais grave, que é o de cumprimento de medidas coercitivas, que seria aquele de responsabilidade para assassinar, para neutralizar, como a Polícia Federal utilizou, os golpistas, melhor dizendo, utilizaram e a Polícia Federal reproduziu no relatório, né? Mas seria de responsabilidade desse núcleo. Então, você pode explicar um pouco, Ju, como é que isso acaba recaindo, né, na individualização dos crimes dessas pessoas envolvidas? Essa é uma observação importante que você faz, Gabi, sobre esses 6 núcleos, que é uma coisa que a gente já vem, digo a gente, porque eu trabalho muito com o Igor Mello, né, que trabalha comigo na coluna, olhando para esses dados dos autos. Todas as vezes que tem operação, a gente lê os documentos com muita atenção. E já estava claro na documentação da investigação, que era pública, que a Polícia Federal olhava para essa organização criminosa que foi apontada no relatório final, com núcleos que tinham diferentes tipos de ação. Então, eles se distribuíam de maneiras a cumprir funções diferentes. Então, você precisava de gente para incitar a população e militares. Como que você fazia essa incitação? Usando informação falsa. Então, você precisa de um núcleo que produza informação falsa, que distribua informação falsa. E aí você precisa de um núcleo jurídico que pense as tais minutas golpistas, né? Foram encontradas pelo menos 2. Uma na casa do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, uma outra no celular do próprio Mauro Cid. E aí, ali a gente já vê digitais do Bolsonaro, que é um documento que vai e volta com algumas mudanças. Dentro dessas minutas se falava no tal decreto de estado de defesa, até em prisão do Alexandre de Moraes e do ministro Gilmar Mendes.
afastamento da justiça eleitoral, enfim, tinha uma série de medidas de exceção, golpistas, para usar o discurso preparado junto às informações falsas de que as urnas eletrônicas eram fraudulentas e o Bolsonaro tinha ganhado a eleição e tinham roubado os votos dele. E não tinha como comprovar isso, porque as urnas não permitem auditoria, o que é mentira. Existe auditoria do sistema eletrônico. E aí também esse núcleo operacional para a execução das ações mais extremas, violentas. E esse é um aspecto central que a gente precisa pontuar muito nessa conversa aqui, nesse diálogo que a gente está para falar sobre a investigação do golpe, da tentativa de golpe de 2022. Este golpe pretendia ser violento. Esse é um aspecto que eu acho que agora ficou iluminado, claro. E há uma semana atrás a gente estava falando sobre um homem-bomba, alguém que tentou entrar no Supremo Tribunal Federal com bombas, atacando o prédio do Supremo, dizendo que ia matar o ministro Alexandre de Moraes. Mas, só para a gente recolocar aqui no episódio da tentativa de golpe, a tentativa de golpe, o plano Punhal Verde e Amarelo, seria executado no dia 15 de dezembro. Naquela semana, no dia 12, o prédio da Polícia Federal foi atacado. Brasília já vivia uma tensão enorme. Já também conviveu ali com homens-bomba naquela semana. E dentro dessa tensão que o Bolsonaro não reconhecia o resultado, trancado no Alvorada, fingindo que estava deprimido, mas ao mesmo tempo discutindo golpe, chamando o general lá, que é isso, né? Imprimiram o plano golpista no dia 6, no Palácio do Planalto, no momento que o Bolsonaro estava lá, e uma reunião no dia 7 de dezembro de 2022, com os comandantes militares, foi apresentado um decreto que previa uma série de medidas de exceção. Então, tem uma série de eventos jurídicos, uso de informação falsa, e também de acionar forças para medidas violentas. O que eles pretendiam era bastante violento. Inclusive, podia até acarretar em mortes de simpatizantes do Bolsonaro. Porque como é que você vai controlar a possibilidade de explosão, né? Falaram em envenenamento também, eventualmente podia causar, enfim, a morte de outras pessoas no meio disso, mas sobretudo as explosões. Então, aí usam recursos públicos, carro do exército, armamento do exército, tudo isso é muito violento, Gabi. As pessoas precisam ter noção do que estava vindo por aí, do grau de violência. Vou repetir pela enésima vez aqui, porque eu acho que não dá para perder isso, sabe? Foi uma tentativa de golpe com planejamento de assassinato e explosões. Então, assim, controlar o tamanho da tragédia que poderia ter vindo a partir disso é até difícil de calcular para saber quantas pessoas poderiam ter sido atingidas em função disso tudo. Sim. E aqui acabo me lembrando do Rio Centro aqui, né? Em função disso. Então, há uma tradição militar golpista de usar a bomba para atacar pessoas e a seu próprio custo para manutenção do poder, sem levar em consideração que podem matar civis, pessoas que não têm absolutamente nada a ver sequer com essas discussões. Ju, a gente está no minuto final e muita gente pergunta também a respeito do Bolsonaro, né? Eu quero trazer um pouco de como o Bolsonaro tem reagido desde que a operação da Polícia Federal foi deflagrada. Ele reagiu com um ataque direto ao ministro Alexandre de Moraes. O que é diferente da postura do Bolsonaro algumas semanas atrás, quando ele tinha a intenção de conseguir uma anistia, né? Então, o que restou de Bolsonaro a partir de agora e como ele está se colocando, talvez, nessa posição
de sair da posição de vítima, ele está tentando inflamar a sua base de que maneira a partir de agora, já que talvez ele tenha se dado conta de que não tem como escapar agora que foi de fato indiciado. Nesse minutinho final, queria te ouvir a respeito disso. Acho que tem duas narrativas que estão postas. Uma é a da perseguição, que ela já é antiga e ela vai ser reforçada a partir de agora. E a segunda, que é uma variante de uma que ele adora usar, que é o que é que tem, né? O que tem fazer uma tentativa de golpe? O que tem comprar imóvel com dinheiro em espécie? Qual o problema de pensar um assassinato? Qual o problema? Pensar em matar alguém, como é? Assim, a declaração da semana, para mim, é a do Flávio Bolsonaro. Sim. Todo mundo já pensou em matar alguém. Quem nunca pensou nisso? Né? Pelo jeito, Flávio Bolsonaro fica em casa pensando a lista de pessoas com quem ele vai matar, né? E aí até deixei umas perguntas para ele que ele não respondeu, mas ficam aqui repetidas também. Qual é a lista? Quem o senador pensou em matar? Usou recursos públicos, criou planos, imprimiu também, fez impressão de plano para matar autoridades. Então, se ele puder esclarecer, a gente agradece, o espaço fica aberto. Mas a declaração da semana é do Flávio Bolsonaro. É isso, Ju. Lembrando que não sou eu que estou dizendo isso, são juristas que, no caso de um golpe de Estado, a mera tentativa é punível, né? Então, isso é fundamental da gente esclarecer aqui nessa reta final. Juliana Dalpiva, muito obrigada. É um prazer ter você aqui no Em Detalhes mais uma vez. A gente poderia ficar horas conversando, mas um prazer te receber aqui e acho que ajuda a gente a esclarecer, a botar nos eixos, né, toda essa investigação que é muito longa, ainda tem muita coisa para a gente discutir. Até mais. Até, um beijo aqui para nossa comunidade do ICL e a audiência do Em Detalhes. Obrigada, minha amiga, até mais. Gente, vamos falar também sobre uma novidade do ICL, que é a nossa pós-graduação? Vamos lá, então, conquista mais esperada e muito pedida aqui pela nossa comunidade. Vem aí, em parceria com a FESP São Paulo. É um curso que é a cara do ICL, então ICL pós vai ser uma formação crítica, revolucionária, essencial para entender o Brasil do jeitinho que a gente gosta, né? Essa potência transformadora do ICL, e vai se unir à primeira, né, a tradição da primeira escola de Sociologia e Política do Brasil nesse curso único. Logo, logo a gente vai te contar essa novidade, vai ser no dia 28 de novembro, 8 horas da noite, então participa desse momento histórico com a gente. O Eduardo Moreira e o Gessé Souza vão estar ao vivo com todos os detalhes, né, em detalhes, com toda essa história da nossa pós aqui, te contar qual vai ser o formato desse curso, as disciplinas, quem são os professores. Então você pode se inscrever em Detalhes ICL para garantir a sua vaga e as condições exclusivas também, se você acompanhar na sua matrícula. Obrigada, a gente vai ficando agora com o Mercado Investimentos, na sequência tem o Rolê ICL, lembrando para quem não acompanhou ao vivo no YouTube, que você pode nos ouvir nas plataformas de áudio também, todos os dias de segunda a sexta-feira. Obrigada, até semana que vem. Tchau, tchau. O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL. Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda, em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós, reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Para você participar do lançamento, sabendo quais são essas pós, quais são os professores e professoras e as condições para você se inscrever e já no começo do ano que vem começar a cursar essa pós-graduação, e dia 28 de novembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para saber dessas novidades. Participe do novo passo da revolução.